Dando continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, queremos hoje dar início a um estudo que está no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do primeiro verso e prosseguindo em versos seguintes até o verso 10. O texto de Apocalipse diz para nós assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Até aqui. Qual seria o tema do nosso estudo? O ponto mais discutido, citado em muitos estudos, é milênio. É milênio. Mas não é só de milênio que fala esse texto. Começando no fato de que a palavra milênio não está escrito na Bíblia. A palavra fala de 1000 anos. 1000 anos. Muito bem. Mas dentro deste texto, 10 versículos, nós temos que considerar como parte do nosso assunto, tratar sobre a prisão de Satanás. Temos que considerar o que é viver e reinar com Cristo. Temos que considerar a situação do que é a primeira ressurreição. Temos que considerar e entender melhor o que significa os povos Gog e Magog. Temos que considerar também a situação do lago de fogo e enxofre, onde, pelo texto, já está a besta e o falso profeta, e onde, por fim, será lançado o diabo. Então, observe, são vários assuntos que estão entrelaçados para termos um perfeito entendimento. Assim, ainda como palavra inicial, lembremos, e já vamos dizer, provocando situação, a Bíblia não fala só de 1000 anos, a Bíblia fala de
mais de 1000 anos. Neste texto, observem que há 1000 anos citados sempre por verbos no passado e 1000 anos que é colocado já no futuro. Então, que negócio é este de 1000 anos, milênio, quando eu vejo 1000 anos citado 2 vezes, um como que no passado e outro como que no futuro? Precisamos ter um melhor entendimento. Lembrando também a instrução do apóstolo Pedro, quando ele disse bem claro que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. É indeterminado. E por isso temos outras palavras na Bíblia que denotam que o tempo na mão de Deus, quanto tempo vai durar? O que Deus chama um dia, o que Deus chama 7 dias, o que Deus chama 1000 anos, é muito indeterminado. Mas sabemos nesses pontos que Deus dá tempos aos seus propósitos. Enquanto o propósito não se cumpre, o tempo também não termina. Se Deus disse um dia para fazer uma obra, pode passar milênios e milênios e milênios, enquanto não cumprir aquela obra, para Deus ainda continua sendo um dia. Tanto assim que nós já estamos com a revelação de Cristo Jesus para nós há quase 2000 anos, e a palavra continua falando de um dia. O que na Escritura se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que em Hebreus 3 se clareia, dizendo: no tempo que se chama hoje. E Paulo em Coríntios, no capítulo 6, vai destacar: eis aqui hoje o dia da salvação. O dia da salvação é um dia? O dia da salvação está em aberto, e será até quando Jesus fechar a porta, tal qual a arca. Disse Pedro que Jesus é a arca, e a arca em Noé nós vemos que ficou aberta até que Deus fechou. Assim também esse período que nós estamos tratando. Portanto, hoje vamos começar com um tema e subtema. O tema maior é os 1000 anos, que alguns chamam milênio, mas a prisão de Satanás. Hoje estaremos neste assunto, a prisão de Satanás. Voltando ao texto, capítulo 20, isso está detido nos 3 primeiros versos, quando diz: e vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mas não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Prisão de Satanás. Com esses 3 versos já temos que os 1000 anos têm seu início na prisão de Satanás. Isso não há dúvida alguma. Quando Satanás é preso, inicia-se então a contagem dos 1000 anos, e ele vai estar preso 1000 anos. Ao fim deste tempo será solto. Mas 1000 anos começa quando? Quando Satanás é preso. Aqui inicia a polêmica. Quando Satanás foi preso, ou quando será preso? De um modo geral, nos estudos que se observam por aí, é que colocam sempre os 1000 anos para acontecerem à frente. Mas para iniciar Apocalipse já colocou no passado. Satanás foi, é passado, preso,
e para ser retido preso 1000 anos. Então, por que eu, depois da revelação de Apocalipse, vou colocar uma prisão de Satanás que Deus já colocou no passado? A revelação de Apocalipse coloca a prisão no passado. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Por ser Apocalipse 20, é que muitos colocam que vai acontecer futuro, esquecendo que toda a Bíblia, desde Gênesis, nós temos Deus trazendo informações, revelações que são colocadas de uma certa forma, mas depois Deus volta atrás e dá outras informações, acrescentando detalhes àquilo que já foi colocado. Assim, por exemplo, o Gênesis começou e Deus criou os céus e a terra. Já estava pronto no verso primeiro, mas depois nós vemos: e a terra era sem forma, e disse Deus: haja luz. E houve o primeiro dia, os segundos, e assim sucessivamente até o sexto, para depois iniciar o capítulo 7, que Deus, tendo concluído a criação de todas as coisas no sétimo dia, e encerra o primeiro capítulo, iniciando o segundo. Mas no capítulo 2, verso 7, volta-se lá atrás: o homem que Deus fez, macho e fêmea os fez, a sua imagem e semelhança os fez. Capítulo 1, capítulo 2 volta lá atrás, dizendo que Deus tomou do pó da terra e formou o homem, soprou em suas narinas. O homem já estava feito. Então o capítulo 2 é voltar atrás. É voltar atrás. Como também em Gênesis capítulo 10, temos lá a numeração das nações originadas dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, as nações distribuídas e formadas no mundo. Mas o capítulo 11 vai falar da Torre de Babel, de uma história anterior, que eles não queriam se espalhar, queriam se posicionar ali na Mesopotâmia, mas Deus confundiu suas línguas e os colocou para tomarem posse das ilhas, se espalharem pelo mundo. Então, capítulo 10 é depois do capítulo 11, na sequência cronológica. Mas assim também Apocalipse, capítulo 20, é uma informação dando detalhes de um ponto em torno de Satanás, que já vem sendo falado em todo o tempo da Bíblia. Mas é um capítulo à parte, uns versos à parte, 10 versos, falando só de Satanás, assuntos sobre ele, coisas anteriores e coisas que culminam com o seu fim. Por isso está no capítulo 20, mas é um abrir de parênteses e voltar para contar tudo, porque se alguém pôde observar, no capítulo 19 já encerrou tudo, o mundo já está destruído. E alguém poderia perguntar para Deus: Deus, e Satanás? E Satanás? Tá bom, então vamos colocar o capítulo 20 até o verso 10, eu vou falar sobre Satanás, o que começou e como ele terminou, para depois vem o capítulo 21, dizendo que ao céu e nova terra, aí estamos na glória, mas toda a informação foi dada. Assim, vamos partir para o nosso estudo de hoje, que é os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, verso 1 até o verso 10, mas no tema inicial, que é a prisão de Satanás. Tendo colocado essas palavras iniciais, vamos agora observar que claramente, não eu, não a revelação de Apocalipse, mas a palavra do apóstolo Pedro, que diz que Satanás já está preso. Como isso é registrado em 2 Pedro, no capítulo 2? É no verso 4. Qual é o assunto, o contexto do capítulo 2? Pedro está advertindo
contra os falsos mestres. Sempre houve falsos mestres, sempre. Cada um com seus objetivos. Mas o verso 4, Pedro coloca: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, sim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Verso 6: e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra. Verso 7: e livrou o justo Ló. Verso 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Verso 12: mas estes, como animais irracionais. Verso 13: receberão o galardão da injustiça. O que Pedro está dizendo? Alertando-nos: falsos mestres sempre haverá, sempre existirão falsos mestres entre nós, mas o juízo de Deus vem também. Aí ele colocou os juízos de Deus que já foram executados. Quais juízos de Deus que foram executados? Voltando nos versos dos últimos que nós lemos para trás. Aqui vai citar Sodoma e Gomorra, verso 6. Verso 5: a geração do tempo de Noé já foi julgada, destruída. E o verso 4, Pedro colocou que aquela rebelião nos céus não ficou barato não, já tem a sua sentença. Mas Pedro colocou como coisa do passado. Os anjos rebeliaram, ficou por isso mesmo? Não. O do tempo de Noé, que o mundo desviou-se do objetivo de Deus, não, já teve a sua sentença. Sodoma e Gomorra, já teve a sua sentença. Voltemos de novo, verso 4. O que aconteceu com os anjos que pecaram? Aqui está escrito: havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Satanás está onde? Satanás e os anjos que rebeliaram estão aonde? Vou ler de novo: foram lançados no inferno, entregue a cadeias, prisões da escuridão, retidos até o dia do juízo. Pronto, só para essa palavra tem informação. Quando começou os 1000 anos? Lá atrás, lá naquele tempo da rebelião de Satanás, já começou, já foi preso. Qual a prisão dele? Qual a prisão dele? Qual a prisão dele? Justamente cadeias de escuridão. Nós estamos falando em termos celestiais, irmão. Não estamos falando de Carandiru, estamos falando de segurança máxima em alguma cidade aqui do Brasil. Estamos falando do céu, coisa celestial. Estão presos, estão em cadeias. Qual tipo de cadeia? Escuridão. Ou seja, eles não têm a claridade, eles não têm a visão celestial. Lançados no inferno. Muita gente pinta o inferno de 1000 formas, mas o inferno significa lugar dos mortos. Agora preciso colocar alguma coisa, mas antes de eu colocar sobre a situação dos mortos, vamos colocar Judas no verso 6, porque não é só Pedro que fala isso, Judas também fala. E o que é que Judas fala? Por coincidência, é o mesmo contexto de Pedro. Judas preocupado
com os cristãos, o verso 3 ele escreve: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso 4 ele vai falar de quem? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios. Ele vai entrar no mesmo assunto de Pedro. Lá Pedro falou falsos profetas, falsos mestres. Mas aqui Judas fala de homens ímpios que entram no meio do povo de Deus. Mas ele, tal qual Pedro diz, isso não vai ficar assim. Há um juízo de Deus. E começa a citar o juízo no verso 3. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Verso 5, estou lendo. Que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está contando o quê? De uma coisa passada. O que foi no passado? Deus tirou milhares e milhares do Egito, mas todos que foram incrédulos e murmuradores, contenciosos, pronto, tombaram no mesmo deserto. E colocando isso, Judas para nós está querendo alertar-nos. Nós estamos na mesma jornada de deserto e precisamos ter a nossa caminhada em temor e tremor diante de Deus, porque Deus, ainda que misericordioso, não tem o culpado por inocente. Aí vai dizer, vou pular para o verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E vai contando os juízos de Deus do passado, para lembrarmos. Houve gente que andou errado, ensinou errado, gente que acompanhou os errados, mas todos foram castigados. E o verso 6, que é o nosso alvo principal, e aos anjos. E os anjos? Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui Judas não usa a palavra cadeias, usa a palavra prisões. Mas que prisão? Prisão é cadeia, cadeia é prisão. E que prisão? Aqui não disse o tempo, como Pedro também não disse, porque prisão é eterna e que vai ter o grande juízo. Quando então Satanás vai ser solto? Já para o grande juízo. Quem falou isso? Pedro. Judas. Mas como que é isso? Onde estão eles? Lá diz: lançados no inferno, a prisões, a cadeia de escuridão. Aqui Judas coloca: reservou na escuridão, em prisões eternas. Então onde Satanás está? Onde ele está? Pela palavra de Pedro e Judas e Apocalipse, preso em escuridão. Preso em escuridão. Agora nós precisamos ter uma observação adequada das coisas celestiais. Nós temos lá no princípio, Gênesis capítulo 2, Deus falando com Adão: não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerá. Aí a mulher comeu o fruto, dá uma olhadinha para ela, morreu. Levou para Adão, Adão comeu, olha para Adão,
Não morreu. Morreu para quem olha na carne, mas para quem olha no espírito, já está morto. Já está envolvido em escuridão e morte. Já é participante dos que morrem ou estão mortos. Humanamente, todo mundo diz: está vivo. Muitos se desviam de Deus e diz que estão vivos. Até em Apocalipse temos aquele que diz: vivo estou enriquecido, não tenho falta de nada. É a visão carnal, parece que tudo está normal, mas Deus dá uma olhadinha: morto, desgraçado, nu. E vem Ezequiel no capítulo 18, verso 20: a alma que pecar, esta morrerá. E nós precisamos entender isso. Adão comeu, desobedeceu, morreu. Ananias e Safira mentiram para a igreja lá em Atos dos Apóstolos, mentiram, morreram. Morreram primeiramente espiritual, depois Pedro só deu a palavra final para morrer também no material, mas espiritualmente já estavam mortos. Agora, quando Satanás lá no céu, perdoa a expressão assim, fez uma divisão, uma bagunça lá no céu, ficou por isso mesmo? Não ficou. Quando ele errou, pronto. É como Adão que comeu o fruto proibido. Olhe para ele continua com asas, parece o querubim que voou sempre, continua voando, tem poder. Nada aconteceu, ele fez e aprontou e ficou do mesmo tamanho. Deus olha para ele e diz o quê? Ainda que ele bate no peito: estou vivo, enriquecido, tenho agora um novo reino, serei igual ao Altíssimo. Deus olha para ele, não sabe o que é essa? Morto, desgraçado, nu. Precisamos entender isso. Não pode estar fora de Deus e dizer que está vivo. Deus é a vida. Se afastou de Deus, já está na morte. Onde que nós vemos isso? Dentro das Sagradas Escrituras. Se isso não é suficiente, Gênesis como comparativo, Ezequiel como comparativo, vamos ver então Ezequiel 18, vamos ver Ezequiel 28. Deus falando aqui em Ezequiel, tomando o rei de Tiro como figura, no verso 12, capítulo 28, verso 12, diz Deus: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Para aqui, Deus está falando do rei de Tiro? Usou o rei de Tiro como uma figura, alguém cheio de aparência de riqueza, glória e majestade, e Deus fala: perfeito em formosura. Estava no jardim do Éden, verso 13 no final: no dia que foste criado, tudo foi preparado, todas as coisas ao seu redor foram preparadas. 14, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado,
fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então Satanás, na verdade, pecou. Qual é o salário do pecado? Morte. E observe que Deus diz: perfeita em formosura, colocado no jardim do Éden, alta posição, para proteger, mas o interior dele o fez soberbo. Olhou para sua glória, sua posição, vai dizer em outro lugar, a mais alta palmeira do Líbano. Deus não está falando de palmeira, Deus está falando desse ser glorioso lá no céu. Mas pronto, até que se achou iniquidade em ti, verso 15, seu interior se encheu de violência e pecaste, te lançarei fora. Então Satanás pecou como Adão. No dia que pecaste, morreste. Se nele havia luz, essa luz se apagou e ele ficou em trevas. Já era o juízo de Deus. Trevas. Pelo que ele mesmo é chamado de príncipe das trevas. Mas ele deve estar em algum lugar por aí, olhando e gloriando-se do mal que faz e achando que está em plena luz. Mas ele não está enxergando as coisas de ordem celestial. Tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Tem a aparência de quem tem visão, mas está cego. Essa é a realidade. É a palavra que também se cumpre e se vê em Isaías 14, verso 13, 14, 15, referindo-se ao mesmo ser celestial. Agora, nas palavras de Isaías, noutra comparação, lá foi Tiro, aqui é outra comparação, falta um juízo melhor, mas é o rei de Babilônia. Verso 13 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei igual ao Altíssimo. Ele estava cheio, hein? Mas aí vem a palavra de Deus no verso 15: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A coisa instantânea, irmãos. Pecou, morreu. Ainda mais uma qualidade dele se cobra mais. Para o homem, pó na terra, um verme, ele falha, e sobre ainda está a misericórdia de Deus. Aí a palavra diz que o justo cai 7 vezes, mas em todas elas Deus o levanta. Ou seja, a fragilidade nossa é tão grande que, ainda que seja justo, às vezes ainda dá umas tropeçadas ainda. Mas Deus misericordioso sabe até onde temos culpa nisso, e vai ao nosso encontro. Ainda que para o homem carnal a situação que a falta pode ser pecado contra o Espírito Santo, pecado de morte. Aí já não há mais
misericórdia. Mas nós vemos a misericórdia de Deus sempre voltando para nós, sempre, até um ponto, lógico. Mas para Satanás não existe isso. Ele era perfeito em formosura, era a aferição da medida, portanto não era para ter falha, e achou-se tanto em glória que quis ser igual a Deus. Pronto, falhou, pecou. E Isaías 14 vai subir. Se alguém for dar uma chegadinha no céu, ele deve estar lá no trono dele, lá na alta nuvem, lá no alto monte, lá nas bandas do norte, achando que está no topo do mundo celestial. Mas para Deus ele está num profundo abismo do desvio, da morte, da falta de visão espiritual. Muito bem, por isso precisamos entender bem que esse juízo de lançar no abismo de trevas já está com ele desde Gênesis. Quando nós abrimos Gênesis capítulo 3, 1, 2, 3, nós percebemos ali que a mulher falha, Adão falha, Deus questiona. Observe que Deus já não vem cobrando, Deus se aproxima fazendo perguntas para que o homem escolha as respostas. Adão diz que é a mulher que é a culpada. Deus vai falar com a mulher é a serpente. Deus dirige para a serpente e não tem conversa. Para Adão e para a mulher tem uma conversa. Adão, o que aconteceu? Ah, foi a mulher. Mulher, o que aconteceu? Ah, serpente. Serpente. Aí Deus já vem com a sentença. Por que essa diferença? É justamente a situação da misericórdia ainda sobre o homem e a mulher, inocentes, simples demais, não conhecendo o bem nem o mal, daquele que já conhecia o bem e escolheu o mal. Assim diz o verso 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti. E vai seguindo a palavra. Deus já olha para quem mesmo? Não é serpente nenhuma, irmãos. É o mesmo anjo que lá no céu fez alguma coisa errada e chegou aqui para a obra das mãos de Deus, apresenta-se como inimigo de Deus. Não foi só divisor do reino no céu, já se declarou adversário de Deus, porque Deus faz uma obra aqui na terra, a minha imagem e semelhança, e vem o diabo e vem transtornar. Mas Deus olha para o querubim, que devia estar brilhando, não sei com quantas asas ele estava ali, e Deus diz para ele: serpente. Qual a sua situação? É de rastejar. O que quer dizer isso? Muitos, de uma forma infantil, já pensam: a cobra foi feita em pé e agora, amaldiçoada por Deus, anda rastejando. Não, serpente sempre foi serpente. Mas o que tentou Eva não era um animal, era um ser inteligente. É aquele que se colocou como adversário de Deus. Por isso que só o seu nome é diabo, adversário. E Deus disse, sentenciou que não seria aquele que voaria em alturas, ainda que tenha asa e pareça estar alto.
Aos olhos de Deus ele está rastejante, envolvido no pó, intrometido nas coisas do pó, e não tem parte nas coisas das ordens celestiais. Por isso, concluindo no exemplo de Jesus, Mateus capítulo 16, verso 23, lembremos que Mateus 16 tem uma narrativa que Pedro, instruído por Deus, tomado pelo Espírito de Deus, disse, respondendo a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi só mais um instantinho, verso 23, Jesus, tendo dito que iria para Jerusalém e lá iria padecer, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia, verso 23, vou ler o 22 antes. E Pedro, tomando-o à parte, ou de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Imagina a cena. Pedro chama Jesus à parte assim e começa: você não pode fazer isso, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti. Repreender Jesus. Jesus olha para Pedro e diz o quê? Verso 23, ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro. O que é que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus está falando para Pedro, mas estava olhando para Pedro, falando na direção de Pedro. Está escrito aqui que Jesus disse a Pedro, voltado para Pedro, a voz de Jesus entrou no ouvido de Pedro, mas estava direcionada a quem? Ao espírito do erro que estava em Pedro neste momento. Pedro distraiu um pouquinho, Satanás já fez uma visita. Mas eu quero destacar, nesse verso 23, Jesus dizendo: Satanás, me serves de escândalo. Satanás, você não compreende as coisas que são de Deus. Satanás, você só entende as coisas dos homens. Vou colocar em outra palavra: Satanás, você não entende nada do que é do alto. Você só entende o que é do pó da terra, o homem. Aparentemente ele era ser angelical, voava pelos céus. Pode ser que ainda voe, não sei. Mas aos olhos de Deus ele está rastejante, se ocupa com pó. Não tem algo nobre para se ocupar. E aí só na adversidade a Deus fica procurando destruir as vidas dos homens a quem Deus ama e quer salvar. Então precisamos entender que quando Satanás fez a rebelião, ele já entrou em trevas, já ficou de natureza dele contrário a Deus, que é luz. Ele já não tem entendimento das coisas celestiais, só aquilo que de ordem dos mortos, de ordem dos homens. Por isso essa palavra inferno, que é mortos, lugar para onde vão os mortos. No contexto humano é cemitério, é sepultura, mas no contexto espiritual significa lugar próprio para os que não têm vida em Deus. Só isso.
Muitos fazem uma ideia do inferno como um lugar onde Satanás está no trono e está lá regendo as coisas, que nada. Inferno é um lugar que Satanás e todos que se afastam de Deus estão, ou seja, em tormento, porque não tem paz. Mas sobre eles sempre aquela inquietação do dia do juízo. É a palavra de Hebreus. Aqueles que pecaram voluntariamente, tão somente o ardor da expectativa do juízo de Deus. E é interessante que quando Jesus vinha, ia dar alguma ordem ao espírito que tomava alguém, Deus libertando alguém que estava oprimido, a preocupação deles era: já chegou o juízo? Não está fora do tempo ainda? O Senhor já veio trazer juízo antes do tempo, porque já sabe que o que está reservado para eles vai acontecer mesmo. Mas por enquanto eles estão aí, achando que estão vivos, estão mortos. Dizem que estão enxergando, mas estão em trevas. Sentido espiritual. Muito bem. Numa sequência deste assunto, vamos entender que Satanás tinha grandíssimo poder, tanto que ele levou na conversa a terça parte dos anjos. Tinha tanto anjo majestoso, inteligente, sábio, poderoso, mas entrou numa conversinha com Satanás, foi para a Banda do Norte, divisão. Ele é sutil, serpente, astuto. Esse assunto só vai aparecer em Apocalipse capítulo 12. Satanás como o dragão, que com a sua cauda derruba a terça parte das estrelas. Não é constelação não, é seres angelicais que derrubou. Ele faz que nem esse pessoal faz divisão hoje em dia: vão lá para a minha igreja, porque lá você é isso aqui, lá você vai ser tal coisa, te dou um cargo maior. O pessoal que faz divisão não está entendendo o que estão fazendo, repetindo o ato da divisão no céu, e se acha sem culpa também. Acho que estão certo, tem carteira disso, carteira daquele outro, são reconhecido aqui, reconhecido ali, mas por ser divisão, já coço minha cabeça e me preocupo. Nunca vi divisão aprovada por Deus. Por isso, irmãos, eu vou contar uma historinha. O tempo nosso não é muito longo, mas é uma história minha. Eu gosto de contar para ter uma ideia do que está acontecendo na nossa visão e na nossa fragilidade humana. Deus criou os céus, irmãos, não este céu, o céu do céu. Deus criou os seres angelicais, os querubins e toda a ordem de anjos que tem no céu, que nós não temos noção perfeita do que é, mas são seres magníficos em poder. E o tempo foi passando, Deus vivendo com esses seres lá no céu, num lugar tremendamente maravilhoso. Era um verdadeiro jardim do Éden celestial. Até o dia que o tal da palmeira mais alta do livro se achou tão especial que servia a Deus. Para que, se eu posso ter um reino à parte, eu posso ser um Deus à parte? Naquele poderio dele, naquela sabedoria, em vez de usar para todos serem conduzidos ao conhecimento das coisas de Deus, não, atraiu-os a ele, dando promessas de coisas fúteis,
sem inteligência ao mesmo tempo, porque Deus, que é Deus, escolheu o Oriente para a sua habitação, a fonte da luz, e ele, no seu orgulho, grandeza, que era o lugar alto, o norte, as mais altas nuvens, posição soberba. E aconteceu o desastre no céu, e nessa hora Satanás já ficou desligado de Deus, morto, sem luz de Deus nele. Eu entendo nessa minha historinha que Deus então voltou-se para o lado e começou a fazer uma obra, um novo mundo, um novo céu e nova terra. Começou a criar, haja luz, haja uma expansão, e Deus começou a criar tudo isso. Até que chegou o dia que ele também disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu brinco assim, que os anjos lá do céu olharam assim: o que está acontecendo? Deus falou: a imagem e semelhança dele, um bonequinho de pó que anda, um pedaço de barro movente lá naquele mundinho feito do nada, e que não é nada. E Deus disse que é a sua imagem e semelhança. A notícia chegou na banda do norte, deve ter rido bastante lá, porque não compreenderam. São inimigos, são opostos. A imagem e semelhança dele, vou dar uma chegadinha e já vou estragar o bem bom do jardim terrestre, jardim do Éden terrestre, jardim que Deus fez para Adão e Eva. Ele veio aqui estragar e acha que está abafando, e vem para ele a sentença que nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 14. E o 15 eu interrompi a leitura, mas leio agora: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Sentença de Deus: isso que você despreza como um pedaço de barro que eu fiz do nada, vai te esmagar. É o troco de Deus. E Deus já apresenta a redenção do homem, dizendo que da mulher viria aquele que seria o vingador, o justiceiro de Deus. E depois as coisas vão ser informadas um pouquinho, até termos Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo e leva os que creem nele para o céu, para habitar onde Satanás já não habita mais. O que Deus fez com este mundo? O que Deus está fazendo conosco? Mostrando aqueles anjos tremendos em poder, que eles, igual a nós, não são nada. O de excelente neles é a vida que procede de Deus. Assim como Ele fez a eles grandiosos lá, Deus fez a nós pequenos, mas por um tempo. Se andarmos na sua vontade, moraremos lá. E os que estão lá se rebelaram contra Ele, vão descer para cá. Por isso a palavra de Efésios capítulo 3, quando ali Paulo, na sabedoria que Deus lhe deu, chega a dizer, Efésios 3, podemos abrir. Paulo vem falando com sabedoria dos mistérios de Deus no capítulo 3. E chega depois ao verso 10 e conclui ao dizer: para que agora
pela igreja, que é a nação dos salvos, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus está ensinando aos anjos, os que mantiveram fiéis e aos que foram rebeldes. Vê o homem que eu fiz do pó, do nada. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Aquele que não crê em mim já está condenado. Assim, o trajeto todinho da obra de Deus neste mundo, criando Adão, e tudo que vai acontecendo, vai acontecendo, até Cristo Jesus, é mostrar para eles lá no céu. Pó, sendo fiéis, morarão no céu, e os infiéis não chegarão lá. Os anjos fiéis estão observando e vamos dar um alívio. Ainda bem que ficamos aqui no nosso lugar. Ainda bem que ficamos no nosso lugar. Os outros podem dizer, não, isso aí é só falatório, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Até que vem Cristo Jesus, que ao contrário daquele ser que era perfeito em formosura, a mais alta palmeira lá no céu, que quis ser maior, Jesus, diante da verdade em Deus, que Deus é, Ele é, e só Ele é o tudo, o imortal. Jesus se rende, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e humilhou-se, aniquilou-se, sendo obediente até a morte terrível da cruz, caminho contrário daquele que quis ir para o alto. Jesus foi abaixo, à sepultura, ao abismo humano, morte, sepultado. Mostrou para outros anjos: o caminho não é subir, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que cumpre a vontade de Deus, ainda que isso requeira uma humilhação, será exaltado. Aí Jesus, ao terceiro dia ressuscitado, sobe ao céu, assenta à direita do Pai, e lá no céu sai a ordem: agora acabou. Agora todo mundo, todos os seres angelicais estão vendo a justiça de Deus, que Deus com paciência suportou Satanás, achando-se vivo, intrometendo nas coisas de Deus e acusando os santos, como acusou Jó e acusou tantos outros. E foi muito ousado em querer passar lábia em Jesus também, enganar Jesus, tentando várias vezes. A ordem é para fora. É quando tem Apocalipse 12, existe a batalha nos céus, e Miguel e seus anjos derrubam Satanás. Está no céu? Não no de Deus. Pode estar na banda do norte, pode estar em algum lugar, mas no céu de Deus já não entram nunca mais. Antes entravam, só vê jovem reis, sempre que tinham alguma coisa no céu, está lá chegando como se não fosse nada, como se não tivesse nada de errado com ele. Devia vir até em pompa de majestade, o rei do norte. E Deus pacientemente suportando aquilo, que devia estar engasgado na justiça de Deus, mas Deus suportava, porque primeiro Deus tinha que mostrar a sua justiça em Cristo Jesus. Aí onde Cristo Jesus é sabedoria e poder de Deus. E Jesus agora é aquele que domina e tem todo o poder nos céus e na terra. Mensagem para nós: quer ser grande? É melhor ser pequeno, servir, obedecer, ainda que se requeira aniquilamento. Depois vem
vem a recompensa de Deus. E o que subiu, e já está prestes a descer, mais ainda, não mais a um abismo de escuridão, mas ao lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre, o seu filho. Porque não é Deus, é criatura, foi feito e vai ser desfeito, planta plantada e que será arrancada e lançada ao fogo, porque não produz frutos dignos de Deus. Essa é a verdade em Satanás. Qual é a prisão dele? Escuridão, falta de visão, não tem vida espiritual. E além do mais, agora, diante de todo aquele que é pozinho, mas por ser fiel a Deus, andar com Deus, ele ordena e Satanás, não sei como, tem que obedecer. Por isso que Jesus disse naquela ocasião: por quem os vossos filhos expulsam os demônios? Não é de hoje não. Jesus fala de alguns israelitas que já tinham autoridade para expulsar demônios. É quando vem os próprios apóstolos que enviados, e Jesus dando para ele poder: eis que vos dou poder. E eles expulsavam demônios, os demônios se sujeitavam. Então, na palavra que os apóstolos diziam, ou que aquele que está ligado com Deus diz, vai também a autoridade de Deus, que eles não têm como resistir. E é quando o Senhor Jesus diz: eu vi Satanás descendo do céu como um raio. Ou seja, de uma posição que achava que era tal, mais alta que o homem, agora vê que ele é menor do que aquele que crê em Deus. Está sendo aniquilado, está sendo envergonhado, porque não tem mais aquele poder, está preso, está restrito, está em abismo de escuridão. Chegou o crente que parece sem poder nenhum, simples, às vezes até com uma dor aqui, dor ali, enfermidade tal, enfermidade aquela outra, mas quando ele se dirige na autoridade de Deus, pronto, é luz que afasta as trevas. Aí está a prisão de Satanás. Mas ele não faz tanta coisa. Sim. Onde é que Satanás pode agir? Só onde Deus não quer proteger. Por isso que a palavra: aquele que crê no Senhor, que está no Senhor, o maligno não o toca. Agora, não dê chance, não apague a luz que há em ti, porque se nós apagarmos a luz que há em nós, pela incredulidade, pela desobediência, pelo pecado, entrando nas trevas, e é o domínio dele. Por isso que ele faz e faz o que faz, mas naqueles sobre os quais não está a proteção de Deus. Lembramos de Jó, que Deus deu ordem: pode fazer tudo com Jó, mas na vida dele não toca. Mas não é poderoso? Satanás não é poderoso? É só esperar Deus dar uma coçadinha na cabeça assim, pronto, Jó estava morto. Nem isso ele tem poder. Arquiteta tanta coisa contra os salvos de Deus, mas quando o salvo volta para o Senhor no cântico, no dobrado joelho, toda a sua armadilha desmorona-se. Essa é a verdade da prisão de Satanás. Voltando ao nosso assunto, Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 10. O mais comentado é milênio, mas voltamos a dizer, não queremos falar de milênio, mas dos 1000 anos. Mas para falar dos 1000 anos eu tenho que falar outras coisas antes. Uma delas é a prisão de Satanás, quando de fato começou os 1000 anos. E se temos na escritura que Satanás já está preso, então os 1000 anos já estão em transcurso.
Começou quando? Quando ele desligou-se de Deus. Ele mesmo apagou o interruptor de luz nele e entrou em trevas, cadeias de escuridão. Lá começou. E é nesse tempo que Deus começa a revelar o plano da redenção do homem em Adão, mulher, o animal que é morto, do animal morto, inocente, via a cobertura da vergonha e nudez, pecado, transgressão do homem. E depois vem Cristo Jesus. Entrará no céu todo aquele que estiver vestido de linho fino, branco e resplandecente, que são as justiças dos santos. Mas a justiça dos santos é Cristo Jesus, justiça nossa. E assim colocamos essa primeira parte. Estamos em pleno 1000 anos. Satanás está preso, está em cadeias de escuridão, não tem poder nem entendimento das coisas celestiais. Ele está só envolvido com o homem, procurando tentar um, tentar outro, para fazê-lo derrubar. Não tem outra coisa útil para fazer, nem nobre, senão rastejar entre nós. Por isso Apocalipse diz: sendo derribado o céu, desceu a terra. Ai dos moradores da terra, que o diabo desceu até a vós e tem pouco tempo. Então, na verdade, os 1000 anos já estão perto de acabar. Perto de acabar. E aqui interrompemos para nós continuarmos na próxima terça-feira, no nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém. Vamos pôr-nos de pé.